Queria muito compartilhar esse pedacinho. Não sei se tá no meu tempo ainda. Não tem tempo. Tá. Tu tem todo o tempo. Eu preciso compartilhar isso, porque eu sei que muitos jovens vão assistir esse podcast, principalmente os meus. Assistam. E compartilhem. Aí tem que E curtir e curte, comentar. comenta. Né? comentar, É o mínimo, pelo tá? amor de Deus. E eu conheço o nome da maioria, né? Viu? Dá uma notadinha. Tá uma notada. E aí, eu sempre gosto de falar isso, e eles gostam que eu falo também, da maneira que o Senhor preparou todo o nosso encontro, eu e o Lucas. Eu lembro que com 12 anos de idade, eu escrevi minha primeira carta pro Senhor de como eu queria que meu marido fosse. E eu escrevi isso e botei em detalhes, gente. Sabe o que é detalhes? 24 características, assim, ó, bem detalhista de como eu queria. 24? Eu tô precisando escrever umas Aí, coisinhas Matheus. pra... 24. O Matheus tem umas 3. 24 características que eu queria. E uma delas era extremamente rara, que se eu encontrasse ia ser, tipo, é esse, sabe? Que era o sonho de ser pai de 4 crianças. É. Então, pra mim, era uma coisa assim, quando eu encontrar, é esse. Sim. Porque vai ser impossível quase eu encontrar. E daí eu lembro que a primeira vez que eu vi o Lucas, a gente tava numa confraternização, assim, na casa da liderança daquela época. E o Lucas conversando com o líder dele. E eu conversando com os outros jovens, né? Eu era nova ali. E eu ali escutando a conversa deles, né? Porque eu tô sempre atenta em tudo. E aí eu escutando a conversa deles. E o Lucas assim, eu tenho um sonho. Um sonho que eu nem conto pra todo mundo, porque... E tu assim... Eu aqui, ó. Eu tenho um sonho de ser pai de 4 crianças. Nossa! E eu ouvi aquilo e meu coração... Não acredito que eu ouvi isso. É aqui, é o meu lugar. Gostei do que eu vi. Eu achei muito interessante. Legal. Aqui foi onde, assim, me marcou muito. E aí, a gente começou a criar uma amizade, né? Iniciamos uma amizade muito forte. E eu lembro que no final daquela carta, eu escrevi assim... Gostaria de ler essa carta no altar. No dia do meu casamento. E assim aconteceu, né? No meu casamento, eu tive a oportunidade, no lugar dos votos, eu trouxe a minha caixinha da Beira Rio. Caixinha da Beira Rio cheia de cartinha. Beira Rio pode patrocinar a gente, tá? O sapatinho já ia ficar bem faceiro. Como é que é o nome, Roberto? Como é que é o nome do... vamos. Continua. Eu não me lembro o nome dele. Mas pra patrocinar a gente, a gente gosta. E aí, eu lembro que eu tirei minha cartinha ali, li lá no altar. E foi muito emocionante, né? Porque eu tinha escrito aquilo há muitos anos. E Tu lembra das características? Pode falar um pouquinho? Posso falar? Eu lembro de Você algumas, das 24, mas... eu lembro de algumas. Senão o não Lucas lembro. vai ficar bem impressionado. Mas Uma já é essa. 4, só falta mais 4. Uma é ter 4 filhos. Essa era a principal, Sim. assim, que era irrevogável, assim, sabe? Pra âncora. É o desejo de ter o desejo de ministrar a palavra, né? Sim. Que eu gostaria que tivesse também. Tinha outra que era bem engraçada também, bem específica também, que era morar numa fazenda, gostar de bichos, de sítio. É o meu sonho, né, de consumo. É um sonho que tá um pouco longe, mas vai acontecer em nome de tá Jesus. bem certo. Deus vai te abençoar. E ele gosta, porque o pai dele tem um sítiozinho na casa dele. Então, tipo, é uma coisa muito doida. Aí, outras características bem básicas, assim, ser trabalhador, né? Ser inteligente. Inteligente, né? Inteligente, né? Não dá pra ser... Isso livre. Pode. Fica a dica aí. Fica a dica, tem que ser inteligente. Trabalhador, que fosse uma pessoa bem simpática, né? Que gostasse de pessoas. Porque a minha mãe sempre disse, assim, um ditado que a minha mãe sempre falava. A hora que a Rani casar, vai ter que encontrar alguém que goste de ficar por último na igreja. Porque aquela ali, ela cumprimenta todo mundo e é a última a sair da igreja. Você pega uma pessoa que já é um pouco mais... sim. já é mais complicado, né? E hoje Fica te puxando pelo braço. Essa história que a gente vive lá na igreja. Que é a última a sair da igreja. Mas e é tu que tem que puxar ele, na verdade. Vamos! Exatamente. Eu que tenho que... Vamos, tá na hora. Deixa que o irmão feche a igreja. Porteiro. É mais ou menos isso. E aí, outras características básicas, assim, uma de ter os olhos claros. O Lucas tem os olhos claros. O Lucas tem os olhos claros. Toda a família dele tem olhos claros. E era uma coisa que eu também pedia, né?
Mas tu foi. Eu fui bem específica. Não, deu a listinha, ela foi fazendo Deu. Viu que ela falou que os jovens tinham que ouvir bem essa parte. Ou vocês estão atentos? E eu lembro que sempre quando surgia um pretendente, eu pegava... Pegava, Dar peraí, uma avaliação Peraí, aqui. deixa eu dar uma avaliação. Deixa eu fazer um aqui. checklist. Passou no teste. Não, Pode tá ir. faltando isso aqui. Passa a vez. Era bem, mais ou menos assim. E aí, eu acho que seria isso, né? Hoje eu vivo das promessas de Deus. Eu acredito que o Senhor ainda tem muito mais para nos proporcionar, pra gente viver. Mas eu, principalmente no meu casamento, eu vejo que o Senhor cumpriu uma promessa muito, muito grandiosa, porque no momento da depressão eu fiquei desacreditada de poder um dia entrar num relacionamento. Com toda a situação que aconteceu, eu não tinha mais uma estrutura familiar. Então eu acreditava que eu não poderia também ter. E a gente tem uma tendência, principalmente de filhos separados, que é essa ideia de projetar a nossa realidade, a realidade que a gente passou, para a possível realidade que a gente vai viver. Então é como se a gente olhasse, não tem como ter uma família feliz. Sim. Olha a família que eu tô. Então isso é um desafio que eu acho que muita gente tem, que já foi afetado nessa área, né? Porque assim, a gente não consegue controlar as decisões que os nossos pais tomaram, isso não tem o que fazer. Mas a gente pode escrever uma história a partir disso, né? A partir disso. É um desafio, e é possível, né? É totalmente possível. E isso é bom que a gente pense sobre isso, porque eu creio que todo mundo que se olhar um pouquinho para trás tem algum exemplo negativo a ser enfrentado, entende? Uma questão aqui, outra ali. E no Evangelho de Mateus, por exemplo, o Evangelho de Mateus começa com a genealogia de Jesus, né? E a gente encontra ali adúltero, prostituta, a gente encontra uma série de pessoas e vê que ele conseguiu superar toda essa realidade. Então, como a gente tem diante de nós uma possibilidade de reescrever uma história completamente diferente. Né? Bem longe daquilo que a gente viveu. E era uma coisa que eu temia muito, porque eu achava que se eu entrasse num casamento, eu ia trazer todos os traumas que eu tive, que não ia dar certo, que eu não ia conseguir ser uma boa esposa, sabe? A gente traz todos aqueles traumas e eu sei que muitos jovens enfrentam isso hoje, né? Chegam até nós isso. Então, tipo, o jovem que tá se preparando para casar e fica aqueles receios, aqueles medos. Mas o Senhor, Ele é poderoso para suprir todas as necessidades do nosso coração. Verdade. E curar todas as feridas do nosso coração. Para então entrar nessa vida a dois, que é completamente desafiador e maravilhoso, porque eu sempre digo para eles, o casamento foi o Senhor que fez, foi o Senhor que criou, o casamento é bênção de Deus, né? E eu acho que é isso. Olha, essa não terminou. Vou te fazer umas perguntas importantes aqui. Agora tem 10, 15 perguntas. Nós temos uma lista de perguntas. Tu falou 24, a igreja tem 24 perguntas pra ti. Brincadeira, a gente fica à vontade com a Raí, que é uma filha do coração da gente. Ô, Raí, eu achei bem interessante o que tu falou ali dessa questão de relacionamento, que tu fez essa listinha. Eu sabe que eu também fiz essa listinha. Eu só não sei onde é que tá essa lista, mas eu vou dar uma conferida. Não tinha me lembrado sobre isso. Eu passei. Eu me lembrei que eu fiz. Ai. Será que eu passei? E agora eu me lembrei dessa listinha. Eu também fiz. Eu acho bem interessante o que tu falou, claro, a gente tá brincando. Mas eu fiz realmente uma lista assim também, antes logo que eu me converti e tal, fui ministrada sobre essa questão de relacionamento. Ô, Rai, tu acha que hoje, trabalhando com os jovens, né, e tu percebe que a exigência tem diminuído? Por exemplo, você fez uma lista, eu gostaria que tivesse essa característica, que fosse trabalhador, que fosse do ministério. Tu acha que hoje os jovens, por carência, estão se entregando com uma listinha bem menor que essa? Sem lista. Sem lista? Como é que tu acha que isso aí está? Eu acho, com certeza. Tu percebe? Eu percebo que é exatamente isso. Não é nem menos, é sem lista, literalmente, assim. Que é uma questão muito mais precária do que antes, né? Porque eles não... Tipo assim, eu vi aquele menino, me agradei, vou convidar ele para orar, né? Geralmente essa é a expressão que eles usam, vou convidar para orar. E aí fazem uma oração ali de 20 dias, inicia o relacionamento. E eu lembro, não é nem por questão de vou orar tanto tempo por aquela pessoa, mas eu sempre gosto de contar que quando eu primeira vez que eu ouvi o Lucas, que eu ouvi essa expressão dele, a partir dali eu comecei a orar por ele.
Que era esse tipo de pessoa que eu queria. Comecei a observá-lo, né? A gente começou a criar uma afinidade, conversar, criar uma amizade. Eu lembro que eu tinha uma pessoa que eu confiava muito, que era a irmã Maria Helena, em memória, que ela partiu no ano da pandemia. E aí, eu lembro que foi a primeira pessoa que eu contei. Olha, tem um menino lá no 4 Colônias, assim, assim, assim. E eu tenho uma lista e contei tudo pra ela, né? Ela apavorada. Como assim? E eu lembro que eu compartilhei com ela aquela vivência, né? Que eu tava interessada e tal. E ela disse assim, então eu vou te desafiar a orar comigo. Vamos orar juntas. 6 meses. A gente ora, pede pro Senhor te dar uma direção pra ele, né? Porque até então ele não tinha nada... Tipo, ele nem sabia de nada, né? Ele tava só contando as coisinhas dele e tu escutando. E aí a gente orou, eu e ela juntas, 6 meses. No início do ano, quando a gente foi firmar o relacionamento, eu e ele, foi bem a época que ela faleceu, né? Então ela nem pôde, né? Conhecer e tudo mais. Mas é uma coisa assim que o Lucas sempre fala. Às vezes a juventude, os jovens, eles vêm pedir uma instrução pra gente já tendo a decisão tomada. Eles vêm comunicar. Assina aqui pra mim que eu vou... Eu quero namorar com essa menina aqui, essa vem te contar que eu, sabe? Isso é uma coisa que a gente observa muito. Todas as vezes que a gente entra num aconselhamento sobre a área sentimental, sobre a área de uma pessoa que está entrando num relacionamento, num jovem que está entrando, ele geralmente já vem decidido do que ele vai fazer. Só para comunicar, porque é o líder, sabe? E que é o errado, porque a gente deve pedir orientação antes. Né? Porque o líder, ele tá te acompanhando, é o líder espiritual. E tá ele te acompanhando, né? Vocês são uma família. Então, eu acho que é muito mais importante você conversar com ele, para ele ter a visão, mostrar a visão dele sobre aquela pessoa, sobre ele, né? Antes de entrar e já tomar uma decisão, né? Então, eu acho que hoje é muito mais raro e difícil a gente ter essa exigência, né? Como a Mônica falou. É assim, eu quero ser ele, Não, aquele A gente ainda confunde muito a paixão com amor e amor com paixão e acha que a vida é paixão, né? Que casamento é paixão, né? Que as dificuldades, as diferenças que se tem ali no namoro e tal... não, quando a gente casar, não tem... Não, ali é que vai... porque tu casou com 20 anos, Rai. Com 19. Com 19, olha só que nova. E essa conversa aí dos jovens, né? De que, eu sou muito jovem pra casar. Como é que é isso pra ti? Eu ouvi muito isso. Eu ouvi muito, muito, muito. Tá muito novinha ainda. E a gente casou logo, assim, porque eu lembro que a gente começou o namoro em março de 2021. E aí a gente projetando, né? Vamos noivar só no final do ano, daí no ano que vem a gente casa. Daí deu 2 meses de namoro, vamos noivar. Quando é que tá as alianças aí, já vamos... Lucas, vamos noivar agora já. E tava tudo se encaminhando, sabe? Eu digo sempre que foi uma providência de Deus muito imensa, assim. Porque a gente decidiu... outra coisa que eu sempre falo para os jovens, a gente casou recentemente um casal de jovens lá na nossa igreja. E eles estavam muito inseguros, eu lembro, sobre marcar o casamento, dos desafios, a área financeira, que isso é uma coisa que, né, impede muito. E a gente sempre fala, marca, só marca. E aí no caminho Deus vai provendo. E foi assim que aconteceu com a gente. A gente ficava com aquela insegurança, poxa, fazendo faculdade, pagando R$800 de faculdade. O Lucas também tá estudando, e nós pensávamos, poxa, como é que a gente vai pagar um casamento? Não tem como. Como é que a gente vai construir uma casa? Era muito distante para nós, né? E aí nós decidimos, então, de dar um passo de fé. É como o Lucas sempre fala, a gente precisa dar um passo de fé para as coisas acontecerem. E aí a gente deu um passo de fé e as portas foram se abrindo, né? Eu sempre digo que a gente ganhou tudo no nosso casamento, sabe? Que é tudo, assim, desde móveis para dentro de casa, quanto na festa. E nós não tínhamos nem planos de fazer festa, porque nós não tínhamos condições. E o Senhor projetou e providenciou tudo. Foi muito mais do que o esperado, do que o sonhado, né? Mas é uma coisa muito... É um passo de fé, né? Que precisa dar. Cumprimento de princípio, né, Rai? De princípios. É um princípio. Você casou, tá dentro da vontade de Deus, essas coisas. É que essa ideia aventureira, do tipo assim, vai perder a tua juventude, mas eu penso assim, ó, que
a gente, a Mônica, a gente casou um pouco mais tarde, né? Porque eu tinha uma experiência regressa antes das drogas e tal. Só que eu penso assim que seria muito mais fácil se nós tivéssemos casado tipo, muito cedo, entendeu? A gente logo encarar os desafios e ter muito mais disposição física e tudo mais. Então essa ideia aventureira é uma ideia extremamente assim, maluca, né? Vou desfrutar o que é a melhor coisa que o casamento, de ter duas pessoas trabalhando junto, construindo. E não tem, tu vê qualquer casal aí, eu acho que isso é a história de todo mundo, né? Todo mundo começa com, um ganha meio salário, outro ganha um pedaço do salário, daqui a pouco eles estão bem, daqui a pouco comprando carro, comprando terreno. Pra mim, isso é muito claro. Decidiu, fez as coisas, colocou diante de Deus, Deus prospera. Deus prospera. É bem isso. E a gente ouviu, eu principalmente, no Lucas já era mais idoso, já tinha mais idade pra casar, já tava tendo despachado de casa. Sim. Já tinha 24 filho, anos, então já tava na hora de sair, né? Mas pra mim eu ainda era nova, né? Reconheço que eu era mais nova. Mas eu entendi que era uma responsabilidade, e que eu já tava com uma certa maturidade de tomar aquela decisão, assim. E a gente ouviu muito, porque tu não espera mais um pouco, tu é muito nova ainda, estuda primeiro, compra um terreno, compra um carro, depois tu casa. A história não funciona. Não funciona. Compra primeiro, faz a faculdade primeiro, depois tu casa. Eu vejo que geralmente esses argumentos, eles são utilizados porque as pessoas querem postergar essa decisão. Querem jogar pra frente. E isso, essa mesma ideia é utilizada para filho. Para filha. Para filha, mesma... Então, eu acho que é muito mais o medo de assumir responsabilidades, porque o casamento é uma responsabilidade. É um sacrifício. A pastora Vânia disse, alguém tem que morrer, né? Alguém morre. E é assim, né? A gente morre. Pô, hoje eu não posso viver mais uma vida de gurizão, nem a Mônica. Exatamente. Então, eu acho que é esse sacrifício que as pessoas elas não querem pagar. Liberdade, né? Exatamente, porque se criou essa ideia assim maluca de uma felicidade no explorar, mas enfim, mas a gente fica tão feliz em ver casais assim que nem vocês e tal, decidiram cedo, estão aí, Deus está abençoando, e tantos outros, né? Que eu acho que a gente precisa, num tempo assim em que o casamento é tão refutado, né? As pessoas, assim, com muita facilidade elas já abrem mão de uma relação. Então eu acho que a gente tem que pegar esses exemplos e reverberar eles, e dizer o quanto isso é prazeroso, o quanto é bom conquistar uma série de coisas. Eu tenho certeza que se a gente começar a perguntar quantos testemunhos das coisas que vocês têm dentro de casa, cada canto da casa, cada conquista tem uma história enorme, né? Tem uma história enorme. A gente vive isso, sabe? Sim. Diante de algumas coisas que a gente conquistou. Esse dia nós estávamos pensando, nossa, olha tudo que a gente conquistou esse ano. Sendo que foi um dos anos assim, mais difíceis da nossa vida, assim, no sentido de outros desafios que a gente tinha como família, né? Então, eu acho que é muito mais isso. As pessoas não querem assumir essa responsabilidade, mas a gente fica feliz mesmo em ver histórias que nem de vocês. Eu sempre gosto de compartilhar dentro da nossa vida, quando a gente decidiu o casamento, né? Eu lembro que nós não tínhamos um fogão. E aí, é uma história bem engraçada, porque aí o Lucas, logo antes de casar, nós ainda não sabíamos onde nós íamos congregar, né? Porque eu estava no Jardim do Sol, que era uma congregação, e ele estava na 4 Colônias, que é onde nós estamos hoje. Então, a gente estava em igrejas diferentes, e a gente morava em bairros diferentes. E aí, a gente estava olhando uma casa no Jardim do Sol. E aí, tinha a casa da avó do Lucas, que é onde a gente mora hoje. E aí, meses antes da gente casar, a avó dele faleceu, né? E aí, a gente ficou com a casa que a gente mora hoje, que era a casinha dela. E aí eu lembro que o fogão da avó, ele tava lá, tava bom pra usar tudo. E aí quando a gente começou a tirar as coisas dela, algumas coisas a gente deu, né? Que tem um irmão lá no Campo Bom, que ele é responsável por arrecadar móveis que não são mais usados, que dá pra repassar pra outras famílias, né? E esse irmão é responsável por passar nas casas e fazer esse recolhimento. E o Lucas ligou pra ele, tem uns móveis aqui que era da avó e tal, pra levar. E ele deu o fogão. E era o fogão que nós íamos ficar. Ele deu pra uma família que tava precisando, né? E daí voltamos ao lado de mel, chegamos em casa, cadê o fogão? Vou cozinhar. Vou cozinhar. Cadê o fogão? Não tinha dinheiro pra comprar, e cadê o fogão? Só que antes disso, nós tínhamos feito chá de panela. Eu fiz 4 chá de panela, gente, na pandemia. Porque eu fui pra São João Batista. Sim. Fiz um chá de panela. Eu fui para Araricá, que eu já morei em Araricá também. Falei essa parte, né? Eu morei um ano ou alguns meses em Araricá.
E eu fiz um chá de panela ali. Fiz um em Sapiranga e fiz um em Campo Bom. Era muita gente, não dava pra convidar todos num só, né? E aí, no de Araricá, nós chegamos lá, era só com algumas irmãs, assim, né? E aí, o meu tio tava abrindo um negócio recentemente, era uma borracharia. E aí, o Lucas foi limpar lá o espaço pra gente poder montar a decoração. E ele limpando, no meio dos pneus, assim, escondido num canto, tinha um fogão lá. E aí, ele disse, nossa, esse fogão já... Ele pensando, né? Esse fogão já me servia. É engraçado ele contando, é muito engraçado. Esse fogão já me servia. De quem será que é esse fogão? Será que eles usam? Será que eles não usam? E aí, ele não quis perguntar por vergonha, assim, pro meu tio, né? E ficou lá aquele fogão. E ele disse que pegou e arrastou o fogão pro outro canto, limpou o fogão, esfregou, limpou. Deixou limpinho também. Um brilho. Foi profetizando. Brilho. Vai que... Fogão ali. Limpou tudo. Daí, nós chegamos em casa. Passou, né? Depois que nós casamos. Daí, na primeira semana de casada, depois que a gente se deu conta que o fogão não tava mais ali, meu avô ligou. Você já tem fogão? E daí, não, a gente ficou sem fogão, porque o Lucas deu o nosso fogão. E ele disse, que eu tenho um fogão que tá lá no Pedro, no tio Pedro. E não tem ninguém usando ele. E ele era da tua avó. Minha avó falecida, né? Sim. A avó fez um propósito que se a minha tia passasse na carteira, ela ia dar um fogão pra ela, né? E aí, o fogão tava lá, ninguém usou aquele fogão, tá guardado novinho. O que vocês querem pra vocês? Tá, queremos! Vamos lá buscar o fogão. Não, vamos aceitar. O Lucas nem lembrou. Quando ele chegou lá, ele viu o fogão e ele entendeu que era aquele fogão. E disse, meu Deus, como Deus é maravilhoso. Detalhista, né? E inúmeras outras coisas. A máquina de lavar roupa nós não tínhamos. Eu lavei roupa na mãozinha vários dias. De repente, um caminhão encostando lá, uma máquina de lavar roupa pro Lucas Sampaio. Olha só. Quem mandou essa máquina de lavar roupa? Sabe? Que bênção. Então, são coisas extraordinárias que a gente vive no casamento, quando nós tomamos essa decisão, assim. Damos o passo, assim, um passo de fé.